facinho de usar. Você chega, digita uma pergunta e ele vai te dar uma resposta. Posso te fazer uma perguntinha? Claro. Você é piranha? O problema é que um dos maiores riscos da inteligência artificial é ela te dar uma resposta errada de uma maneira muito convincente e você acreditar. Eu sou inocente, dona Irene. A senhora precisa acreditar em mim. Isso pode afetar o seu desempenho nos estudos, fazer você passar vergonha na frente do chefe ou de um cliente, ou pior, fazer você tomar uma decisão errada que vai te fazer perder dinheiro. As técnicas intermediárias de engenharia de prompt que eu vou apresentar para você hoje vão permitir que você use o GPT como seu assistente para aplicações mais complexas, com muito mais confiança nos seus resultados. As técnicas variam em complexidade para implementação e em capacidade de gerar respostas corretas consistentemente. Recomendo que você assista os vídeos intermediário 1 e 2 em ordem para acompanhar a linha de raciocínio e poder entender melhor a última técnica, que é a mais complexa e a mais poderosa de todas. Então vamos lá! Meu nome é Ana Castro, eu sou jornalista e cientista da computação e tô aqui para ensinar para vocês como usar a IA na prática. Imagina que você está estudando matemática para um concurso. Você puxa a prova do ano anterior e dá de cara com uma pergunta de análise combinatória. Por exemplo, existem 5 ruas ligando supermercados S1 e S2 e 3 ruas ligando supermercados S2 e S3. Para ir de S1 a S3, passando por S2, qual é o número de trajetos diferentes que podem ser utilizados? Você tenta resolver, mas não chega de jeito nenhum na resposta do gabarito. E o pior, você não encontra a prova resolvida na internet. Tava ruim, agora parece que piorou. Vamos começar do jeito mais simples. Copiar e colar a pergunta no chat e submeter. Repara que o modelo te dá uma resposta dentro das opções disponíveis, nesse caso, letra E. No entanto, a resposta está errada, e a gente sabe disso porque a gente tem o gabarito da prova. Então, como fazer a IA dar a resposta correta? Para fazer isso, a gente vai usar o prompt de cadeia de pensamento com exemplos. Nesse prompt, o usuário provê um exemplo de estrutura de pergunta e de resposta para a IA. É parecido com a técnica de prompt com exemplos que eu trouxe para vocês no vídeo B1, mas você adiciona na resposta o passo a passo de como você chegou naquele resultado. Na sequência, o usuário faz a pergunta que quer saber, e a IA responde usando a lógica e a estrutura do exemplo dado. Então, a fórmula da cadeia de pensamento com exemplos fica assim: exemplo de pergunta, mais exemplo de resposta descrevendo o raciocínio, mais pergunta que queremos que o modelo responda. Aqui eu estou usando para um exercício de matemática, mas você pode usar isso para várias outras coisas. Para conseguir exemplos de perguntas e respostas de análise combinatória, vamos simplesmente dar um Google. A gente copia a pergunta e cola no GPT e faz o mesmo com a resposta. Repara que a pergunta não precisa ser semelhante à que a gente quer responder, ela só precisa ser da mesma matéria. Agora a gente cola a nossa pergunta inicial para a qual a gente quer a resposta e submete o prompt para o modelo. Repara que agora o modelo retornou não apenas uma resposta correta de acordo com o gabarito, como também descreveu o raciocínio por trás da resposta. Isso é ótimo para a gente aprender a resolver exercícios parecidos por conta própria. O mais interessante é que essa técnica funciona mesmo que a resolução do exercício que a gente vai passar para a IA esteja errada. Isso reduz a necessidade da gente ter que ficar conferindo se o exemplo que a gente está passando é confiável. Existe uma outra maneira de obter um resultado semelhante com um prompt mais simples. Estou falando do prompt de cadeia de pensamento sem exemplos. Nesse caso, em vez de a gente prover um exemplo de pergunta e de resposta para a IA, a gente apenas adiciona a frase pense passo a passo. Novamente, o modelo dá a resposta correta e provê o raciocínio por trás dela. Esse passarinho tá me deixando louca. Muitas vezes, a técnica de cadeia de pensamento sem exemplos é suficiente para a gente ter respostas mais confiáveis. No entanto, tenha em mente que a técnica com exemplos é mais poderosa e gera respostas com uma taxa de acerto mais alta. E você pode recorrer a ela quando necessário. Agora, imagine um problema diferente. Faz de conta que você é uma empresa de software e que você recebe centenas de e-mails por dia. Você quer usar um modelo de IA para classificar os e-mails que você recebe como importantes ou não importantes, para poder priorizar aqueles que podem ter um grande impacto nos seus negócios. Vale destacar que é crítico que o modelo faça a classificação adequada dos e-mails, para evitar que um e-mail com informação importante seja negligenciado. Daí entra a técnica da autoconsistência. Nesse caso, fazemos o mesmo prompt de cadeia de pensamento repetidas vezes e observamos a resposta da IA. Na sequência, a gente adota a resposta que aparecer mais vezes. Assim, mesmo que algumas respostas da IA estejam incorretas, a tendência é que a maior parte delas esteja correta, de modo que essa técnica normalmente aumenta a qualidade dos resultados obtidos. Então, para reforçar, a fórmula da técnica de autoconsistência é o prompt de cadeia de pensamento sem exemplo multiplicado por um número razoável de vezes. E aí você vai considerar a resposta que o modelo te der mais vezes. Vamos voltar para o exemplo de análise de e-mails, considerando que o modelo tem que classificar o seguinte e-mail. Prezados, eu queria compartilhar com vocês uma descoberta que fiz recentemente em relação ao seu sistema. Eu
que há uma possível vulnerabilidade de segurança que pode permitir que os dados dos usuários sejam acessados de forma não autorizada. Queria saber se isso é algo que vocês estão cientes e já estão trabalhando em resolver. Aguardo ansiosamente sua resposta. Atenciosamente, João. Nesse caso, para aplicar a técnica da autoconsistência, o prompt que vamos repetir vai seguir a técnica da cadeia de pensamento sem exemplos que a gente apresentou anteriormente. Vamos repetir esse prompt 4 vezes, olhar as respostas que aparecem no modelo e selecionar a resposta que aparecer mais vezes. Como o modelo classificou esse e-mail 3 vezes como importante e 1 vez como não importante, o resultado final da técnica é importante. Esse processo de repetir o mesmo prompt várias vezes e pegar a resposta que aparece mais vezes pode ser automatizado. Se você quiser saber como, deixa nos comentários que eu explico num próximo vídeo. Se até esse momento esse vídeo trouxe valor para você, seria incrível se você pudesse deixar o seu like e se inscrever no canal. Te agradeço de coração. A apostila desse módulo está disponível gratuitamente na descrição do vídeo e nos comentários. Esse vídeo foi produzido com base no conteúdo da learnprompting.org, que também é gratuito. Até a próxima!